Good evening. Boa noite. Oh, that was pathetic. Foi patético, gente. Have you forgotten what the Bible says? Você esqueceu o que a Bíblia fala? This is the evening the Lord has made, you shall rejoice in it. É a noite que o Senhor nos fez, você deve se alegrar nela. So I'm going to give you a second chance. Então eu vou dar uma segunda chance para vocês. Good evening. Boa noite. Much better. Muito, Much muito better. melhor. Well, I'm Dr. Grady McMurtry. Então, meu nome é Dr. Grady McMurtry. I used to be an evolutionist. Eu já fui um evolucionista. I have 2 degrees in science, 2 doctorates in science. Eu tenho 2 doutorados em ciência. I used to teach evolution because I believed it. I taught it from the 7th grade level to the university level. Eu já ensinei sobre evolução porque eu acreditava nisso e eu ensinei desde a 7ª série até a universidade. But at the age of 27, Mas então, com 27 anos, in a search for truth, I became a Christian. enquanto eu estava buscando pela verdade, eu me tornei cristão. At the age of 28, I became a creationist. E aí, com 28 anos, eu me tornei criacionista. And tonight we're going to be talking about why I believe in a young creation. E hoje, então, nós vamos estar falando por que eu acredito numa terra jovem, numa criação jovem. I used to believe in millions and billions of years. I used to teach millions and billions of years. Eu já acreditei nessa questão de bilhões e bilhões de anos, eu ensinei sobre isso, But I don't believe it anymore. mas eu não acredito nisso mais. Tonight I'm a biblical scientific creationist. Então, hoje, eu sou um cientista criacionista bíblico. What does that mean? E o que isso significa? It means someone who believes 100% from the Bible Alguém que acredita 100% na Bíblia and 100% from e science. 100% através da ciência, Creation is true, que a criação é verdade. that the earth and the universe are only about 6,000 years old, A Terra e o Universo ela tem cerca de 6.000 anos. and that the creation took place in 7 literal 24-hour days. E a criação ela aconteceu em 7 dias literais de 24 horas. And tonight we're talking about why I believe in a young creation. Então hoje eu quero falar com vocês por que eu acredito então numa criação jovem. Scientifically, this is the most important subject we could possibly talk about when it comes to creation versus evolution. Cientificamente, esse é um dos assuntos mais importantes que nós falaríamos quando nós trazemos essa questão de evolução versus criação. Now, this is going to be a most unusual Sunday night service. Isso vai ser um culto de domingo muito diferente. You see, I like interaction. Veja, eu gosto de interação. You know, teachers from the United States, we like interaction. Os professores dos Estados Unidos, eles gostam de interagir com os alunos. And so when I ask questions, I'm really looking for answers. Então veja, quando eu faço pergunta, eu estou esperando por uma resposta. So let's see what we can do tonight. Então vamos ver se nós conseguimos isso hoje à noite. Please tell me, Então, por favor, me diga, if the earth and the universe were young, se a Terra e o Universo fossem jovens, and I did say if, e eu estou dizendo se, would that make evolution true? faria com que a evolução fosse verdade? Se a Terra e o Universo não fossem jovem, faria com que a evolução fosse verdade? Would it make it true? Seria verdade? No. It would say maybe there'd been enough time, but it wouldn't make evolution true. Eu poderia dizer, talvez houve tempo suficiente, mas não faria com que a evolução fosse verdade. But if the earth and the universe are young, Mas, se a Terra e o Universo são jovens, only 6,000 years old, as the Bible and science support, com 6.000 anos, como a Bíblia e a ciência apoiam, then no theory of evolution could possibly be true. então não tem como a teoria da evolução ser verdade. So what we're talking about tonight is the issue of time. Então hoje nós vamos estar conversando sobre a questão do tempo. Some of you have been taught in school how to destroy somebody else's position. Talvez você tenha sido ensinado na escola como destruir o posicionamento, a opinião de alguém. How do you destroy somebody's position, their philosophy? Well, you think about it like a stool or a table that has legs or pillars or columns. Então, se você pensa como que você vai destruir a posição, a filosofia de alguém, você tem que pensar numa mesa ou numa coluna, alguma questão que tenha 4 colunas. And if you can get an argument that knocks out one of those legs, one of those pillars, one of those columns, Então, se você tiver um argumento que você consiga derrubar uma dessas pernas ou uma dessas colunas, then their philosophy will fall. então a filosofia dessa pessoa vai cair. And tonight I want you to realize evolution is like a table with one leg. Então hoje eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês percebam que a evolução é uma mesa de uma perna só.
It's the leg of time. que é a perna do tempo. You knock out that leg and evolution will fall. Se você derruba essa perna, a evolução cai. And let's think about this. How do you tell how old a rock is? Então vamos pensar sobre isso. Como que você pode dizer a idade de uma pedra? Is there anything about a rock that will tell you how old it Tem is? alguma coisa sobre essa rocha que vai dizer para você qual a idade dela? Is there anything about the size, Tem alguma coisa sobre o tamanho, shape, o formato? feel, Talvez você sentindo a pedra, smell, cheirando, taste? testando essa pedra. Is there anything about its chemical composition, Talvez a respeito da composição química da pedra, density? a densidade. Well, is there anything about a rock that will tell you how old it is? Tem alguma coisa, por pequena que seja, sobre a rocha que vai dizer a idade dela? And the answer is obvious. E a resposta é óbvia: No. não. There's absolutely nothing about a rock that will tell you how old it is. Não tem nada sobre uma rocha, uma pedra que vai dizer a idade. Think with me tonight. Então pense comigo hoje. I can go outside right now, Eu vou lá fora agora, pick up any rock I can find out here. pego qualquer pedra que eu consiga encontrar ali fora. I can claim any age I want to for it. Eu posso dizer qual a idade que eu quiser em relação àquela pedra. You might disagree with me, Talvez você discorde de mim, but you cannot scientifically prove I'm wrong. mas você não pode cientificamente provar que eu estou errado. Did you hear that? Você ouviu? I can claim any age for it I want. Eu posso dizer a idade que eu quiser. You may disagree with me, Talvez você vai discordar de mim, but you cannot scientifically prove I'm wrong. mas cientificamente você não vai conseguir provar que eu estou errado. Think with me for a moment. Então pense comigo. When you pick up a rock, Quando você pega uma pedra, does it come with a little string attached with a little tag saying I'm 10 million years old, vem signed assim by a scientist who was there at the time? um cordãozinho com um papelzinho ali amarrado na pedra dizendo: eu tenho 10 milhões de anos. What do you think? O que você acha? No, I agree with you completely. Eu concordo com você completamente. And tonight we're going to be just sharing some simple ways in which you can scientifically know the Earth and universe are only 6,000 years old. E hoje, então, eu quero compartilhar com vocês algumas questões simples pelas quais nós podemos provar que a Terra e o universo são jovens. These are not highly technical. Não é técnico muito especializado. Now, I would point out to you that today we have nearly 300 scientific proofs that the Earth and universe are young. Hoje eu quero deixar aqui para vocês que nós temos mais de 300 provas de que a Terra e o universo são jovens. We are not going to talk about all 300 tonight. Nós não vamos falar sobre essas 300 provas. And everybody said, E todo mundo diz: I do want you to know, there are more in my book on creation. eu quero que você então saiba que no meu livro sobre a criação tem algumas dessas provas. On our website, we do have a section of articles in Portuguese, including some articles on the age of the Earth. No meu website nós temos uma parte que tem os artigos e alguns artigos já estão traduzidos para o português. Você vai encontrar lá alguma coisa que fala sobre a idade da Terra. You can read these articles for free, Você pode ler esses artigos de graça. but today we have nearly 300 scientific arguments that the Earth and universe are young. Mas hoje nós temos mais de 300 argumentos científicos de que a Terra é jovem. So tonight we're taking a look at, are the Earth and the universe really billions of years old, as evolutionists claim? Então hoje nós vamos estar falando, até tem realmente bilhões e bilhões de anos como os evolucionistas afirmam? Or Ou are they young? a Terra é jovem? Now, is the Earth old? Did the universe start with a Big Bang? Se a Terra é velha, o universo começou com Big Bang? I'm sure you've all heard about the Big Bang. Is that correct? Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre Big Bang, não é? But I want to ask everybody here just one simple logical question. Mas eu quero fazer com você uma pergunta lógica. When was the last time you saw an explosion construct a building? Quando foi a última vez que você viu uma explosão construir um prédio? Is that the way this building came into existence? Foi dessa forma que esse prédio veio? You didn't light a stick of dynamite in the building, Você não colocou uma dinamite e daí o
prédio explodiu? Think with me. Explosions destruct, they do not construct. Você pense comigo, uma explosão ela destrói, ela não constrói. The Big Bang Theory is less than 100 years old. A teoria do Big Bang ela tem menos de 100 anos. It was a bad theory when it was thought about. Quando ela foi começada a ensinar, é uma teoria muito ruim It was never proven. e nunca foi provada. And recently it has been scientifically disproven. E recentemente ela foi cientificamente desprovada. Did you hear that? Você ouviu? Recently, even evolutionists have scientifically disproven the Big Bang. Recentemente até os evolucionistas já desprovaram a teoria do Big Bang. It did not happen. Não aconteceu. But you're still going to hear about it being taught in your schools. Mas você ainda vê isso sendo ensinado nas escolas. Now, why is that? E por que isso acontece? Because they have nothing else to replace it. Porque eles não têm nada para colocar no lugar. They know if the Big Bang is not true, they are wrong. Eles sabem que se o Big Bang não é verdadeiro, então eles estão errados. And so even though it's been scientifically disproven, they will continue to teach it. Então, mesmo tendo sido desprovado cientificamente, eles ainda continuam ensinando. And tonight we're taking a look at, are the Earth, are the universe really 13.81 billion years old, as evolutionists claim today? Então, hoje nós vamos ver o universo, né? Ele tem realmente 13,81 bilhões de anos, como a teoria da evolução ensina? I would point out to you, E eu quero falar para vocês. 5 months ago, 5 meses atrás, they said it was 13.7. eles disseram que era 13,7 bilhões de anos. And then 5 months ago, they said, oh, we made a mistake. 5 months ago? 5 meses atrás, eles disseram, nós erramos. It's really 13.81. Não, é 13,81. Now, when somebody says something like this, Então, quando alguém diz uma coisa assim, number one, you'll notice they keep changing their mind. primeiro lugar, você vai ver que eles estão sempre mudando a opinião. Number two, Número 2, when somebody says something like that, quando alguém fala alguma coisa como essa, please ask them one question. por favor, faça uma pergunta para eles. Were you there? Você estava lá? Did you see it happen? Você viu isso acontecendo? Were you there? Você estava lá? How do you know? Como que você sabe? And then you're going to find out they believe it by faith. It's a religion. Então você vai descobrir que eles acreditam pela fé. Então é uma religião. But tonight we're taking a look at, is it really old, as evolutionists claim, or can you really trust the Bible and science that the earth is, the universe is young? Então hoje nós vamos ver se realmente o universo é velho, como a evolução diz, ou se nós podemos realmente crer, como diz a Bíblia, que a Terra e o universo é jovem. Now, I have dealt with this for 40 years of my life. Eu tenho lidado com isso já por 40 anos na minha vida. I know when you say to somebody, I believe the earth and the universe are young, Eu sei quando você diz para alguém que você acredita que a Terra e o universo são jovens, they're going to immediately say this, eles vão imediatamente perguntar para você. but wait, Eles vão dizer o seguinte, mas espera lá, you can't be serious. você não pode estar falando sério. You can't really believe the earth and the universe are young. Você não pode acreditar que o universo e a Terra são jovens. They're going to say, doesn't it have to be old? Aí eles vão dizer para você, ela não tem que ser velha. And they're going to say, it doesn't have to be old because. Eles vão dizer assim, não tem que ser velha porque... Now, depending upon the person you're talking to, Dependendo da pessoa que você está conversando, depending upon their knowledge of science, dependendo do conhecimento dessa pessoa de ciência, they're going to attempt to give you various reasons why they think it's old. eles vão tentar colocar para vocês várias razões pelas quais eles acreditam que é velho. The list may be longer or shorter. A lista pode ser longa, pode ser curta, It may contain some of these things or other things. pode conter algumas dessas coisas ou outras. But they're going to say, doesn't it have to be old because? Não tem que ser velho por quê? Doesn't it take millions of years for rocks to form? Não leva milhões de anos para uma rocha se formar? What about diamonds and other gemstones to E os form? diamantes e pedras preciosas, não leva tempo? Doesn't that take millions of years? Não leva milhões e milhões de anos?
Or what about stalactites and stalagmites? E as estalactites e as estalagmites? What about polar ice caps to form? E as calotas polares para se formar? I have a chapter in my book on how there's absolutely no truth to global warming. Eu tenho um capítulo no meu livro que fala que não tem como realmente ter verdade sobre o aquecimento global. That's a hot subject in Brazil. Isso é um assunto muito quente no Brasil. But there's absolutely no basis scientifically for global warming being caused by human beings. Não existe prova científica nenhuma de que o aquecimento global tenha sido causado ou possa ser causado pelo ser humano. I seem to remember it snowed here last month. Eu lembro que alguém me falou que nevou aqui o mês passado. But they're going to tell you that's because of global warming, right? Mas eles vão dizer para você que é por causa do aquecimento global, certo? Oh, come on, you can lighten up, folks. Ah, você pode se animar um pouquinho, né? Thank you. The fact of the matter is, it's simply not true. Mas na realidade não é verdade. Humans can't heat the earth, we can't cool the earth. O ser humano não consegue aquecer a terra ou esfriar a terra. God is in charge of the weather. Deus é que está em controle do tempo, do clima. You could have been a little better than that. Você poderia ser mais forte do que isso, né? God is in charge of the weather. Deus é que está em controle do clima. There are at least 36 verses of the Bible. God says, I'm in charge of the weather. Tem mais ou menos 3 dezenas de versículos na Bíblia que fala que Deus falando, eu tenho controle do clima. In Amos 4:7, God says, I can make it, Amós 4:7. 4:7. God says, I can make it rain on one side of the street and not on the other. Deus fala que eu posso fazer chover de um outro lado da rua e não chover desse lado. That God uses the weather to bless and to chastise. Deus usa o clima para abençoar e também para amaldiçoar. And there are environmental terrorists. Tem alguns terroristas do meio ambiente. And they will tell you that the earth is warming and E that the aí polar eles- ice caps are melting. Eles vão dizer para você que a Terra está aquecendo, né? E as calotas polares estão derretendo. And they're going to tell you the polar ice caps are hundreds of thousands of years old. E eles vão dizer que tem centenas de milhões de anos as calotas polares. We're going to take a look at that tonight. Aí nós vamos dar uma olhada nisso hoje à noite. Doesn't it take millions of years for, hundreds of meters of sedimentary materials to accumulate? Não leva milhares de anos para as camadas sedimentares, vários metros de camadas sedimentares se formarem? Doesn't it take a long time for deep canyons to be cut into rock layers? Ou os cânions, né, a profundidade dos cânions para eles serem cortados em camadas? What about dinosaur fossils? E os fósseis de dinossauros para se formar? They taught me, and I'm sure they taught you, it takes millions of years to get a dinosaur fossil. Eles me ensinaram, e eu tenho certeza que ensinaram para você, que leva milhões de anos para um fóssil de dinossauro se formar. It's not true, Não é verdade. but I used to believe it. I used to Mas teach it. eu já acreditei nisso, eu já ensinei isto. And what about coal to form? E carvão, para formar carvão. Evolutionists will tell you that the coal deposits in the world came into existence during the Carboniferous period. Os evolucionistas dizem que as minas de carvão, né, todas as quantidades de minas de carvão que tem no mundo hoje, foi formado no período carbonífero. They say this took place 300 to 360 million years ago. Ela aconteceu cerca de 300 a 350 milhões de anos atrás. We'll take a look at whether that's true or not. Aí nós vamos dar uma olhada se isso é verdade ou não. And the same thing for wood to fossilize. E até também a mesma questão para madeira se fossilizar. Doesn't that take millions of years? Não leva milhões de anos? Now, regardless of who you're speaking to, Então não importa com quem você está falando. regardless of the list being longer or shorter, Não importa se a lista é longa ou curta. almost every one of them will come back with this response. A maioria deles vão vir com essa resposta. Doesn't it take millions of years for light to reach us from distant stars and distant galaxies? Não leva milhões de anos para a luz nos alcançar das galáxias e das estrelas que estão bem distantes de nós? They think that's a killer. Eles acham que isso aí é para acabar mesmo, né? But tonight,
we're going to take a look at it's simply not true. E hoje nós vamos dar uma olhada nisso também, que realmente não é verdade. Now, in this particular presentation, I always like to start with something that will appeal to the ladies. E nessa palestra, especialmente, eu quero começar com algo que vai chamar a atenção das mulheres. Now, we have lots of ladies here tonight, right? Temos várias mulheres aqui, né? Come on, ladies. Hello. Now, ladies, do you like gemstones? Vocês gostam de pedras preciosas? Come on, ladies. I'm trying to help you out tonight. Eu estou tentando ajudar você hoje à noite, hein? I said, you like the Eu gemstones, right? disse, você gosta de pedras preciosas, não gosta? Ah, very good. Well, let's take a look. Does it take millions of years to get gemstones? Vamos dar uma olhada então se realmente leva milhões e milhões de anos para formar uma pedra preciosa. You see, I say that the universe and the earth have to be young because Eu digo então que a Terra e o Universo deve ser novo, jovem, por quê? now here's a gemstone. Aqui nós temos uma pedra preciosa. This is a piece of opal from Australia. É um pedaço de opala, né, da pedra preciosa opala da Austrália. Now that's a nice rock. Isso aqui é uma pedra bem bonita. Ladies, Mulheres, I said that's a nice rock, eu right? disse, é uma pedra bem bonita, não é? Oh, okay. Well, this is a natural opal from Australia. Esse aqui é uma opala natural da Austrália. This is a man-grown opal. Esse aqui é uma opala feita, criada pelo homem. Please notice, I did not say man-made. Veja que eu não disse que ela foi feita pelo homem. It's man-grown opal. Ela foi gerada, crescida pelo homem. Under an electron scanning microscope, you cannot tell the difference between this and a natural opal. Se você colocar essa pedra debaixo de um microscópio altamente específico, você não vai conseguir ver a diferença da natural dessa outra pedra. But it was grown in that jar right there. Mas ela foi gerada nesse vidro. Do I have your attention? Eu tenho a tua atenção, então? No? Não? Oh. You see, we're taking a look, does it take millions of years for gemstones like opals or diamonds to form? Então nós estamos falando, realmente leva milhões de anos para pedras preciosas como opala ou diamante se formar? Or doesn't it take millions of years for gold deposits to form? Ou para os depósitos de ouro se formar? Now, this is a natural piece of opal from Australia. Então aqui nós temos uma opala natural da Austrália. This is a man-grown opal. Aqui é uma criada pelo homem. It was grown in this jar right here. Ela foi formada então, né, nesse vidro aqui. You can actually see it growing right there. Você pode ver ela crescendo ali, né? And it only took 3 months. Levou 3 meses. So does it really take millions of years to get an opal? Então, leva milhões e milhões de anos para ter uma pedra dessa? By the way, ladies, do any of you have opal jewelry? Alguém de vocês tem uma joia com essa pedra? Ninguém? No? Okay, men, I hope you're listening. Homens, eu espero que vocês estejam ouvindo. But now I do want you to know, if you ever do buy opal jewelry, Eu quero que você saiba, se alguma vez você comprar uma pedra, né, dessa, these will be natural stones. elas vão ser pedras naturais mesmo. This is an experiment done by a Christian creation believing scientist like myself. Esse experimento foi feito por um Sell them on the market. cientista criacionista que acredita na criação como eu. He doesn't grow them and sell them on the market. Ele não cria essas pedras e vende, né? He's a man of integrity. Ele é um homem de integridade. But he found out if you take the right chemicals, Mas ele descobriu que se pegar as substâncias químicas necessárias, put them in a jar, colocar então nesse vidro, sit them on a shelf, deixar então numa prateleira, in 3 months you can grow an opal. 3 meses você vai conseguir ter uma dessa. Apparently you're not that interested in opals. Aparentemente você não tem muito interesse nessa pedra, né? Well, let's take a look at another rock. Então vamos dar uma olhada numa outra pedra. Come on, ladies, that's a nice rock. Veja, gente, as mulheres aí, é uma pedra bonita, não é? Ah, yes, that's the world's largest blue diamond.
Esse é o diamante azul maior que existe no mundo. It's called the Hope Diamond. É chamado diamante esperança. And evolutionists will tell you it takes millions of years to make a diamond in the ground. E os evolucionistas dizem que levam milhões e milhões de anos para um diamante crescer na Terra. However, Mas, if you think about it for just a minute, se você pensar sobre isso por um minuto, you would realize that's really not quite true. você vai perceber que realmente não é exatamente a verdade. Because if you think about it, Se você pensar sobre you isso, know, você vai saber. since 1953, Isso aqui em 1953. we have been able to make diamonds. Foi possível criar um diamante. Now, these are not gem quality diamonds, they're industrial Eles diamonds. não são diamantes para fazer uma pedra preciosa, mas eles são diamantes industriais. They're used for grinding and cutting. Ele é usado para transformar algo, granular ou cortar alguma coisa. When you see somebody cutting cement, they're using diamonds. Quando você vê alguém cortando cimento, eles estão usando diamantes. They're real diamonds, Eles são diamantes verdadeiros, but they're not gem quality. mas eles não têm qualidade da pedra preciosa. They're industrial quality. Ele tem uma qualidade industrial. We've been able to use, or been able to make industrial grade diamonds since 1953. Então tem sido possível fazer esse tipo de diamante desde 1953. But how many of you know Mas quantos de vocês sabiam that in 2003, em que 2003, 10 years ago, 10 anos atrás, we started making pure gem quality diamonds in a matter of minutes. nós começamos a fazer diamante de qualidade de pedra preciosa em poucos minutos. The problem was it took tremendous pressures and very high temperatures. O problema era que era necessário uma tremenda pressão e uma alta temperatura. Please notice that on many of these slides, I do give the citation. Veja que na maioria dos meus slides eu coloco da onde foi tirada essa informação. This comes from Nature magazine. Essa informação vem de uma revista chamada Natureza, traduzido para o português. That is the single highest scientific journal in the world for evolutionists. Esse é o jornal mais importante para o mundo dos evolucionistas. We can take evolutionary research and show them that evolution's wrong. Nós podemos pegar a própria pesquisa do evolucionista e mostrá-los de que a evolução não é verdade. But we've been able to make pure gem quality diamonds in a matter of minutes. Então tem sido possível fazer diamante de qualidade de pedra preciosa em poucos minutos. And that was 2003. E veja, isso é 2003. Now, if you know anything about a scientist, E se você sabe alguma coisa a respeito de um cientista, you know, você vai saber once we learn how to do something, quando nós aprendemos a fazer alguma coisa, the next two questions are, as próximas duas perguntas que vão acontecer serão: how do you do it cheaper, como fazer isso mais barato faster, e mais rápido, or both? ou os dois juntos. 1 year later, Um ano mais tarde, 2004, 2004, we started making pure gem quality diamonds in 12 hours. nós começamos então, foi possível fazer diamante puro em 12 horas, But at much lower temperatures mas numa temperatura bem mais baixa and much lower pressure. e uma pressão também bem mais baixa. Again, this comes from an evolutionary publication. Vê também que ela vem de uma publicação evolucionista. But Mas, if you know anything about a scientist, se você sabe alguma coisa sobre cientista, you know once we learn how to do something, você sabe que quando nós aprendemos a fazer alguma coisa, the next two questions are, as próximas duas perguntas são: how do you do it cheaper, como fazer isso mais barato, faster, mais rápido, or both? ou os dois juntos? In the year 2006, Aí em 2006, we started making 10-carat gem quality diamonds in 1 day. nós conseguimos fazer um diamante de 10 quilates puro em um dia. I am not here making an advertisement for a particular jewelry store. Veja, eu não estou aqui fazendo propaganda para uma loja específica de joias. However, I will say this. Mas eu vou dizer para você o seguinte: There are cities in the United States, tem cidades nos Estados Unidos, maybe in Brazil. talvez no Brasil. You can go into a jewelry shop today. Você pode então numa joalheria hoje, You have a choice. você tem uma escolha: Natural diamond um diamante natural or man-made diamond. ou um diamante feito pelo homem. But
Mas the man-made diamond, o diamante feito pelo homem, of equal quality, de qualidade igual, will be 15 to 50% cheaper. vai ser de 15 a 50% mais barato. Men, are you listening? Você está ouvindo, homem? I said, men, are you listening? Eu disse, homem, você está ouvindo? Because I can guarantee you the women were. Porque eu posso garantir para você que as mulheres ouviram. Well, what about gold? E o ouro? You hear an awful lot about gold these days. Vocês ouvem bastante sobre o ouro, né? Evolutionists tell you it takes millions of years to get gold deposits. Os evolucionistas dizem que leva milhões e milhões de anos para conseguir depósitos de ouro. But I want to share a piece of information. Mas eu quero então compartilhar com você uma informação. This is from an evolutionary believing geologist. É de um geologista evolucionista. He's working at the massive gold deposits at Lahore, Papua New Guinea. Ele trabalha num depósito grande de ouro em Papua, Nova Guiné. Based upon research going back to 1985. Baseados em pesquisas já desde 1985, But published in the year 2007. mas publicado em 2007. Based on his research, Então, baseado nessa pesquisa dele, he believes ele acredita the massive gold deposits at Lahore esse depósito muito grande que tem em Papua, could have formed in 5 hours or less. ela pode ser formada em 5 horas ou menos. Today, we now know Então, that gold is still being formed rapidly. até hoje nós sabemos que ainda acontece a formação de ouro e muito rápido. It doesn't take millions of years. Não leva milhões e milhões de anos. Well, let's go on. Então vamos continuar. What about stalactites and stalagmites? E as estalactites e as estalagmites? Now, how many of you have ever been in a limestone cave with stalactites and stalagmites? Quantos de vocês já estiveram numa caverna que tem estalactite e estalagmite? Come on, you've been underground, be proud. Você que já teve, né, no fundo da terra, pode se sentir orgulhoso. You all need more sense of adventure. You all need more, a bigger sense of adventure. Vocês precisam de um senso de aventura maior. Well, if you ever go to these caves with stalactites and stalagmites, Se você, por um acaso, for numa dessas cavernas, né, com estalactite e estalagmite, they're going to tell you two things. eles vão dizer duas coisas para vocês. Number one, Número 1, it takes 10, 20 million years to get a cave like this. levou de 10 a 20 bilhões de anos para ter uma caverna como essa. And everybody goes, E aí todo mundo, ooh. oh! The second thing they tell you, Segunda coisa que eles vão dizer, don't touch that. não encosta, It'll take 1,000 years to grow back. porque vai levar centenas e centenas de anos para crescer novamente. Based on the expression of his face, I think he's heard that before. Baseado na expressão do teu rosto, eu acho que você já ouviu isso antes. Well, let's see if it really does take 10, 20 million years to get a cave like that. Então vamos ver se realmente leva 10 a 20 bilhões de anos para uma caverna dessa se formar. We could spend an hour just showing you pictures, but I'm going to just pick 2 examples. Nós podemos passar mais de uma hora mostrando para vocês fotos, mas eu vou pegar só 2 exemplos. This is a photograph of Mayan Indian pottery from the Yucatan Peninsula of Mexico. Essa é uma fotografia de um pote da época dos maias numa cidade no México. We know that these pots were made and left in this cave about 1,300 years ago. Nós sabemos que essas vasilhas foram feitas e foram deixadas mais ou menos 1.300 anos atrás. But notice right here, Mas perceba que this is a stalagmite that has formed on top of the human-made pottery. isso é uma estalagmite que foi formada em cima dessa vasilha feita pelo homem. And this only took about 1,300 years to E grow. só levou 1.300 anos para crescer. I don't think it takes millions of years. Eu não acredito que leva milhões de anos. But let me give you a second example. Mas eu quero dar um segundo exemplo para você. This comes from Australia. Isso aqui vem da Austrália. This is a man-made cave. Actually, it's a tunnel. Na realidade, ele é um túnel, mas é uma caverna feita pelo homem.
It was dug into a basaltic hill in 1857. Ele foi construído, né? Foi furado esse túnel numa montanha basílica em 1857. Now the tunnel is 49 meters long. Ele tem 49 metros de comprimento. The photograph you see here, E a fotografia que você vê aqui, it was taken in 1997. 1997. Please notice, Perceba, here we have beautiful stalactite, stalagmite formations. aqui nós temos estalagmites e And all of this only took 140 years. estalagmites e estalactites maravilhosas que foram formadas e levou só poucos anos. So do you really think it takes 10, 20 million years to get a limestone cave? Então, você realmente acredita que leva bilhões e bilhões de anos para formar esse tipo de caverna? No. Good answer. Boa resposta. And what about the polar ice caps? E as calotas polares? Now there's a man from the United States named Al Gore. Tem um homem nos Estados Unidos chamado Al Gore. He says Ele diz o seguinte: global warming's true. o aquecimento global é verdade. He says E ele diz, the polar ice caps are, well, 2.5 million years old. as calotas polares têm 2,5 milhões de idade. Some evolutionists say 7 million, even up to 44 million years old. Alguns evolucionistas dizem de 7 até 44 milhões de anos. In 2006, this man, Al Gore, came out with a movie, a DVD. Então, em 2006, esse homem, né, o Al Gore, ele fez um filme, né, um DVD. It was called An Inconvenient Truth. Ela foi chamada, né, uma verdade inconveniente. There's not a single truth in the entire movie, Não tem uma verdade no filme inteiro, except his name. a não ser o nome dele. And he talks about how you can see little lines in the polar ice caps as you drill down into them. E aí ele fala que é possível ver algumas linhas, né, dentro da camada polar, da calota polar, à medida que vai abrindo um buraco dentro da calota. And he says these little lines in the ice of the polar ice caps, E ele fala que essas pequenas linhas no gelo dentro das calotas these are just like tree rings, é como se fossem anéis de árvores. that each line represents a year. E cada linha representa um ano. And he says in his movie, E aí ele diz no filme dele: you can see 650,000 of these little lines in the polar ice caps. você consegue ver 650 mil linhas nessa calota polar. Now, ladies and gentlemen, it is absolutely true. Senhoras e senhores, é verdade. American scientists have drilled through the polar ice caps in Greenland. Cientistas americanos realmente conseguiram perfurar a calota polar na Groenlândia. Russian scientists have drilled all the way through the polar ice in the Antarctic. Os russos, eles conseguiram perfurar por toda a calota polar na Antártica. And E you can see these little lines in the ice as you go down. você realmente consegue ver essas pequenas linhas à medida que vai entrando. But how many of you have ever seen two ice cubes apparently melting together? Mas quantos de vocês já viram 2 cubos de gelo aparentemente derretendo juntos? Because ice sublimes. It flows even when it's frozen. Porque o gelo, mesmo ele congelado, ele solta um ar. Now it is true that you can see these little lines as you start to go down. É verdade que é possível ver essas linhas pequenas à medida que vai indo But para dentro. when you get in the middle, Mas quando chega no meio, the weight of the ice is so great, o peso do gelo é tão grande, it squeezes those little lines to where you can't even see them. e então ele aperta essas linhas que não tem nem como vê-las. And after that, it's just speculation. E aí, a partir daí, é especulação. By the way, I mentioned American scientists drilled all the way through the polar ice cap in Greenland. Então, eu mencionei para vocês que os cientistas americanos conseguiram perfurar por essa calota polar na Groenlândia. We got all the way to the bottom. Nós chegamos até o fundo. Do you know what we found under the ice? Você sabe o que nós encontramos debaixo desse gelo? No? Não? Leaf litter and dead insects. Nós encontramos folhas e insetos mortos. Greenland used to be green.
A Groenlândia já foi verde, porque no inglês ela é chamada Terra Verde. Yeah. The polar ice is something that came into existence after the flood of Noah. Porque as calotas polares são alguma coisa que aconteceu depois do dilúvio de Noé. Now, I used to believe about all these millions and billions of years. E veja, eu já acreditei nessa questão de bilhões e bilhões de anos. There was a time when I thought those little lines were just like rings in a tree. E eu já acreditei I don't believe. que linhas pequenas fossem aquelas marcas, né, que tem nas árvores. I don't believe it anymore. Eu não acredito nisso mais. I'd like to show you why. Eu quero mostrar para você por quê. Now I'm going to ask all of you in your minds to come back with me to World War II. Então eu quero que você, na tua mente, volte comigo para a Segunda Guerra Mundial. Two of you might even remember it. Alguns de vocês podem até lembrar disso. But just in your mind, come back with me to World War II. Mas na tua mente, volte comigo para a Segunda Guerra Mundial. The year is 1942. O ano 1942. In 1942, Em 1942, 2 medium-range bombers and 6 fighter planes took off from the United States to go to England. 2 daqueles aviões de cima e 6 desse de baixo, eles levantaram voo para ir até a Inglaterra. They were going to be a part of the war effort in Europe. Então eles iam fazer parte da guerra na Europa. But they cannot fly from the United States directly to England. Mas eles não podiam voar dos Estados Unidos direto para a Inglaterra, They don't have the fuel capacity. porque eles não tinham, os aviões não tinham a capacidade de combustível suficiente. So they cannot fly across the Atlantic. Então eles estavam voando pelo Atlântico. If you cannot fly across the Atlantic, how do you get to England? Eles não podiam voar pelo Atlântico. E se não dá para voar pelo Atlântico, como que vai para a Inglaterra? Simple. É simples. You fly around the Atlantic. Você vai voar ao redor do Atlântico. You fly to the state of Maine, Vai até o estado de Maine. you get fuel. Aí você abastece. You fly to the southwest coast of Greenland, Aí vai para a costa sul da Groenlândia. you get fuel. Abastece. You fly to Iceland, Aí vai até a Islândia. you get fuel. Abastece. And you'll eventually end up in England. Aí, eventualmente, vai chegar na Inglaterra. Now, these 8 planes took off from the United States in 1942. Então, esses 8 aviões, eles levantaram voo dos Estados Unidos em 1942. They got to the southwest coast of Greenland, Eles chegaram até a costa sul da Groenlândia. fueled up, Eles abasteceram. flew across Greenland, Eles voaram através da Groenlândia heading to Iceland. e em direção da Islândia. Before they got to Iceland, they ended up in a snow blizzard. E antes deles chegarem na Islândia, eles vieram de encontro a uma tempestade de neve. Now, they couldn't find Iceland. E eles não conseguiam encontrar a Islândia. They couldn't land. Então, eles não podiam pousar. So they turn around. Então, eles voltaram.